Olha, com fogo não se brinca, né? Esse é o tema da campanha que marca o mês nacional de luta contra queimaduras, que é o Junho Laranja. Em Londrina, a coordenação é do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário. Vamos conversar então ao vivo com o Silvano Brito, que ele vai falar um pouco mais para a gente até entender como que vai funcionar esse trabalho todo. Boa noite, Silvano. Boa noite, Cid. No sábado passado, dia 6, foi o Dia Nacional da campanha de prevenção a queimaduras. E esse mês todo, então, o Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário está promovendo essa campanha para conscientizar as pessoas, ainda mais em um momento em que a gente tem tanto álcool para se higienizar por conta da Covid-19 e esse produto está tão disponível no mercado. Eu vou conversar com o Dr. Luiz Fernando Tiberi, que é cirurgião plástico e que vai falar a respeito. Doutor, boa noite. As queimaduras, acidentes domésticos com álcool, têm aumentado por conta dessa pandemia e esse produto disponível ou não? Continuam acontecendo da mesma forma que antes? Boa noite. As queimaduras, elas continuam acontecendo independente da pandemia. Então, a gente não teve uma diminuição de número de casos. A gente continua com o nosso centro de queimados cheio, né? E os acidentes continuam acontecendo. Por isso, esse mês de junho é tão importante para nós nessa campanha de prevenção, porque a única maneira que a gente tem de combater a queimadura é a prevenção. A gente acompanha tanto o trabalho de vocês, do SAMU, gente que vem de toda parte do estado, que são trazidas para cá com queimaduras graves. Esses acidentes acontecem, na sua maioria, em que situações? Os acidentes graves, né, eles acontecem mais em casa mesmo. Então, a gente tem uma estatística de quase 60% dos acidentes com queimaduras ocorrem dentro do ambiente domiciliar, tanto para pacientes adultos como para pacientes crianças, né? Então, o uso do álcool, né, para acender churrasqueira, para fazer comida, para brincadeiras, ou os líquidos aquecidos, no caso das crianças, né? Esses acidentes, a maioria deles ocorre em casa mesmo. E o álcool utilizado na maioria desses acidentes é o álcool comum que a gente encontra em farmácia ou não? É o álcool de posto de combustível? A gente já teve um grande ganho alguns anos atrás de se diminuir a porcentagem do álcool que é vendido nos supermercados. Mas as pessoas começaram a comprar esse álcool no posto de gasolina. Então, esse líquido combustível para acender churrasqueira, para fazer comida ou para fazer qualquer outro tipo de atividade de limpeza em casa, ele continua sendo vendido livremente. O álcool em gel também é um combustível que acaba causando acidentes domésticos? Dependendo da concentração, sim. Às vezes a gente tem percebido que as pessoas higienizam as mãos e ainda não secou totalmente e se aproximam do fogo e levam aquele susto porque a quantidade não é tão grande assim, entendeu? Mas esses cuidados básicos têm que ser tomados, principalmente se você deixar um frasco de álcool próximo a um fogão ou próximo a um local que tem o risco, né, dele se aquecer e pegar fogo. E quais os tipos de lesões mais graves que são causadas por esse tipo de combustível que é o álcool? Bem, o grande problema das queimaduras por combustíveis é a profundidade dessas queimaduras, né? Essas explosões e esse agente, eles têm uma temperatura muito alta, então eles causam queimaduras mais profundas do que uma queimadura, por exemplo, por um líquido aquecido qualquer, tipo água quente, né? Então, o que determina a gravidade da queimadura é a extensão, o quanto do seu corpo foi queimado e a profundidade dessas queimaduras. Então, normalmente nessas explosões, o paciente acaba tendo uma grande área queimada e uma profundidade grande, de segundo e terceiro grau, e acabam tornando esses pacientes mais graves. E doutor, as queimaduras, além daquelas externas, existem as queimaduras de vias aéreas. Essas também são bastante preocupantes. Gostaria que o senhor explicasse um pouco o que são essas queimaduras. A queimadura de via aérea, durante o processo de explosão, você pode ter inalação desse calor e você pode lesar a mucosa do trato respiratório, causando um quadro inflamatório a nível respiratório que a gente às vezes não vê, mas que agrava o estado do paciente. Um outro tipo de queimadura inalatória também, respiratória, é a inalação de fumaça. Então esses pacientes, eles são mais graves do que os pacientes que se queimaram só na parte externa, né?
O Hospital Universitário é referência para a Covid-19 e que tem o CTQ, que é o Centro de Tratamento de Queimados, também é referência no estado para atendimento de vítimas graves de queimadura. Essas vítimas, pela situação em que elas se encontram, elas acabam tendo uma debilidade maior, uma imunidade mais baixa e elas ficam mais fragilizadas, suscetíveis à Covid de outros pacientes aqui no hospital. Como é que vocês estão tratando isso? O nosso setor é um setor isolado, então a gente não tem contato com os pacientes da ala de Covid. A gente está tomando todos os cuidados necessários na prevenção. Quando você admite um paciente, quando ele chega, a gente tem todo o cuidado com esse paciente para até saber se ele é positivo ou negativo, para tomar os cuidados necessários em relação à Covid. Mas o nosso paciente ele não tem contato com o restante dos pacientes do hospital. Nós somos um setor isolado, então a gente é meio que protegido desses pacientes gerais, né? De toda forma, vocês sempre aparamentados ali, preparados para que se esse paciente possa chegar com alguma doença. Até o paciente, se o paciente tem uma suspeita, ou ele vem de uma região que tem uma incidência alta e tudo mais, a gente faz os testes. Se ele tiver o teste negativo, a gente começa a proceder como todos os outros pacientes. Até então, a gente tem que se paramentar como se fosse um paciente contaminado, né? Mas a gente tem todos os equipamentos necessários para isso. Ok, muito obrigado ao Dr. Luiz Fernando Tiberi, que é cirurgião plástico aqui do Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário, que é referência no estado e que recebe aí muitos casos durante todos os meses, principalmente por acidentes domésticos, e a atenção então das pessoas. Álcool está muito disponível, cuidado mesmo com o álcool em gel, né, as pessoas que acendem cigarro, e o álcool de posto de combustível para acender churrasqueira, um dos maiores tipos de produtos que acabam causando acidentes domésticos. Cid. Beleza, Silvano, obrigado aí pelas suas informações.